Meu nome é Camila, tenho 34 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho como enfermeira na unidade de terapia intensiva de um hospital público há mais de 10 anos. Já vi muita coisa, mas tem imagens que grudam na alma e sons que ecoam mesmo depois do silêncio. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Um jovem, com pouco mais de 20 anos, chegou desacordado, com ferimentos graves e respiração falha. Ele foi jogado ali, entre a vida e a morte, e tudo o que tínhamos era uma ficha sem nome completo e um olhar perdido. Enquanto os monitores começavam a apitar, senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu sabia que aquela história não seria como as outras. O que aconteceu nas horas seguintes ficou marcado em mim de um jeito que nenhuma aula de enfermagem poderia preparar. E é isso que eu vim contar hoje. Porque às vezes, a linha entre salvar uma vida e perdê-la é mais fina do que a gente imagina. Era uma manhã de segunda-feira, como tantas outras. O plantão havia começado às 7 em ponto, e o corredor da unidade de terapia intensiva já estava cheio de sons que se tornaram familiares ao longo dos anos. Bipes dos monitores, passos apressados, vozes sussurradas, discutindo prontuários. Eu estava revisando a medicação de um paciente do leito 4, quando escutei no rádio interno a frase que sempre acelera nosso coração. Chegando emergência, vítima de acidente grave, estado crítico. O tempo pareceu desacelerar por um instante. Respiramos fundo e nos preparamos para o que vinha. Eu não sabia, mas aquela chamada ia mudar minha visão sobre a vida e sobre a minha profissão. Minutos depois, a porta da unidade de terapia intensiva se abriu com força. Um rapaz foi empurrado em uma maca, desacordado, ensanguentado, com ferimentos visíveis na cabeça e no tórax. Os paramédicos estavam ofegantes e um deles só conseguiu dizer: perda de consciência no local, pulso fraco, trauma torácico, sangramento ativo. Ele tinha 23 anos, não portava documentos e seu celular estava bloqueado. Por enquanto, ele era apenas o paciente do leito 7. Enquanto o médico coordenava os primeiros passos, começamos a monitorar seus sinais. Pressão arterial baixa, saturação despencando, frequência cardíaca descompassada. Era evidente que ele estava à beira de uma parada cardiorrespiratória. Com a ajuda dos técnicos, conectamos os equipamentos, iniciamos oxigenoterapia de alto fluxo e preparamos os medicamentos de emergência. A adrenalina tomava conta de todos ali. O médico pedia exames com urgência e os auxiliares corriam de um lado para o outro, como um balé tenso entre a vida e a morte. Mas, no meio daquela confusão organizada, o que me chamou a atenção foi o rosto dele. Mesmo inconsciente, havia uma expressão de dor e luta. Era como se, mesmo sem saber onde estava, seu corpo gritasse por ajuda. E foi isso que me conectou a ele. Eu queria mais do que fazer meu trabalho. Eu queria vê-lo sair dali vivo. Queria que ele tivesse uma segunda chance. Enquanto coletávamos sangue, eu me perguntava o que tinha acontecido com ele. Havia sinais de trauma compatíveis com um atropelamento ou colisão forte, mas não havia certeza. E mais, quem era ele? Onde estava sua família? Será que alguém já sabia que ele estava entre a vida e a morte? São perguntas que todo enfermeiro se faz quando um desconhecido entra pela porta da unidade de terapia intensiva. A ficha limpa de dados é como uma sentença silenciosa de abandono, ainda que temporário. Na enfermagem, aprendemos a não nos apegar. Mas como não se apegar a uma vida que você está tentando salvar com as próprias mãos? É nesse momento que o instinto humano fala mais alto que o protocolo. E foi ali, entre seringas, compressas e barulhos de monitores, que comecei a viver uma das experiências mais impactantes da minha carreira. Ele era só um número naquele instante, mas para mim, já tinha se tornado uma missão pessoal. Assim que o colocamos no leito 7, meu foco se voltou completamente para ele. Eu já tinha visto muitos casos graves, mas algo naquele rapaz me incomodava profundamente. Talvez fosse a idade tão jovem, com
com o rosto ainda marcado pela juventude, ou talvez o contraste entre a fragilidade do seu estado e a força que ele parecia ter antes daquele momento. O rosto estava pálido, os lábios secos e os olhos semicerrados, como se lutasse para não apagar de vez. As roupas rasgadas e os machucados pelo corpo contavam uma história que ele mesmo não podia narrar. Isso me angustiava. Ele estava entre nós, mas parecia já ter ido embora. A primeira impressão que tive foi de uma urgência silenciosa. Aquilo que não se grita, mas que grita dentro da gente. O corpo dele tremia levemente, apesar do calor da sala. Havia um corte profundo na lateral da cabeça, o que nos fez suspeitar de traumatismo craniano. O tórax subia e descia de maneira irregular, e seus dedos estavam frios, com sinais evidentes de má perfusão. Ele estava perdendo terreno para a morte, minuto a minuto. E nós ali, correndo contra o tempo. Mas havia outra coisa. Quando me aproximei para ajustar os eletrodos e medir seus sinais, ele abriu os olhos por um breve instante. Foram apenas 2 ou 3 segundos, o suficiente para me prender aquele olhar. Era um olhar perdido, mas consciente do próprio desespero. Não havia palavras, mas havia uma mensagem clara. Ele sabia que estava em perigo. E isso foi como um soco no estômago. A maioria dos pacientes que chegam nesse estado nem abre os olhos. Mas ele abriu, e me olhou como quem implora, sem saber como pedir socorro. E eu senti naquele instante uma conexão que, por mais que tentemos evitar, às vezes acontece. Eu me lembro de ter segurado a mão dele por alguns segundos. Estava gelada, sem força. Mas eu queria que ele sentisse que não estava sozinho. Porque essa é uma das piores sensações que alguém pode ter ao acordar numa unidade de terapia intensiva, o medo da solidão. Mesmo inconsciente, o corpo sente, o corpo escuta, o corpo entende. E naquele toque rápido, eu quis dizer: estamos aqui, não desiste. É impressionante como, em poucos minutos, conseguimos perceber tanto sobre alguém. E, ao mesmo tempo, tão pouco. Eu não sabia o nome dele, onde morava, se tinha irmãos, se estudava ou trabalhava, mas sentia como se conhecesse a luta que ele travava por dentro. Isso mexe com a gente, muito mais do que os livros de enfermagem podem explicar, porque ali, na frente dos nossos olhos, estava mais do que um caso clínico. Estava uma vida, uma história inteira à beira do fim. Foi nesse momento que me dei conta, ou ele reagia logo, ou o corpo dele não aguentaria. E essa pressão, esse peso de saber que cada segundo perdido poderia ser o último, faz com que a gente se entregue de corpo e alma. O tempo passava devagar, mas tudo acontecia rápido. Monitores piscando, alarmes disparando, gente entrando e saindo da sala. E mesmo no meio de tudo isso, eu só conseguia pensar naquele olhar. Aquele olhar pedindo socorro. Aquele olhar que não me deixa até hoje. Assim que o colocamos no leito 7, meu foco se voltou completamente para ele. Eu já tinha visto muitos casos graves, mas algo naquele rapaz me incomodava profundamente. Talvez fosse a idade tão jovem, com o rosto ainda marcado pela juventude, ou talvez o contraste entre a fragilidade do seu estado e a força que ele parecia ter antes daquele momento. O rosto estava pálido, os lábios secos e os olhos semicerrados, como se lutasse para não apagar de vez. As roupas rasgadas e os machucados pelo corpo contavam uma história que ele mesmo não podia narrar. Isso me angustiava. Ele estava entre nós, mas parecia já ter ido embora. A primeira impressão que tive foi de uma urgência silenciosa. Aquilo que não se grita, mas que grita dentro da gente. O corpo dele tremia levemente, apesar do calor da sala. Havia um corte profundo na lateral da cabeça, o que nos fez suspeitar de traumatismo craniano. O tórax subia e descia de maneira irregular, e seus dedos estavam frios, com sinais evidentes de má perfusão. Ele estava perdendo terreno para a morte, minuto a minuto. E nós ali, correndo contra o tempo. Mas havia outra coisa. Quando me aproximei para ajustar os eletrodos e medir seus sinais, ele abriu os olhos por um breve instante. Foram apenas 2 ou 3 segundos, o suficiente para me prender aquele olhar. Era um olhar perdido, mas consciente do próprio desespero. Não havia palavras, mas havia uma mensagem clara.
ele sabia que estava em perigo. E isso foi como um soco no estômago. A maioria dos pacientes que chegam nesse estado nem abre os olhos. Mas ele abriu e me olhou como quem implora, sem saber como pedir socorro. E eu senti naquele instante uma conexão que, por mais que tentemos evitar, às vezes acontece. Eu me lembro de ter segurado a mão dele por alguns segundos. Estava gelada, sem força. Mas eu queria que ele sentisse que não estava sozinho. Porque essa é uma das piores sensações que alguém pode ter ao acordar numa unidade de terapia intensiva: o medo da solidão. Mesmo inconsciente, o corpo sente, o corpo escuta, o corpo entende. E naquele toque rápido, eu quis dizer: estamos aqui, não desiste. É impressionante como, em poucos minutos, conseguimos perceber tanto sobre alguém. E, ao mesmo tempo, tão pouco. Eu não sabia o nome dele, onde morava, se tinha irmãos, se estudava ou trabalhava, mas sentia como se conhecesse a luta que ele travava por dentro. Isso mexe com a gente, muito mais do que os livros de enfermagem podem explicar, porque ali, na frente dos nossos olhos, estava mais do que um caso clínico. Estava uma vida, uma história inteira à beira do fim. Foi nesse momento que me dei conta: ou ele reagia logo, ou o corpo dele não aguentaria. E essa pressão, esse peso de saber que cada segundo perdido poderia ser o último, faz com que a gente se entregue de corpo e alma. O tempo passava devagar, mas tudo acontecia rápido. Monitores piscando, alarmes disparando, gente entrando e saindo da sala. E mesmo no meio de tudo isso, eu só conseguia pensar naquele olhar. Aquele olhar pedindo socorro. Aquele olhar que não me deixa até hoje. Depois da intubação, entramos numa fase ainda mais crítica. O corpo dele estava em choque hipovolêmico, com sinais evidentes de hemorragia interna, possivelmente no abdômen. Enquanto a ventilação mecânica sustentava sua respiração, o restante dos órgãos lutava para continuar funcionando. A frequência cardíaca, mesmo com medicação, estava elevada, e a pressão arterial só se mantinha estável por curtos períodos. A prioridade era estabilizar e ganhar tempo para exames de imagem e avaliação cirúrgica. E tudo isso dependia da nossa intervenção em tempo real. A primeira medida foi manter acesso venoso central e periférico. Começamos com reposição volêmica agressiva, cristalóides, depois sangue total emergencial. O banco de sangue conseguiu enviar as primeiras bolsas de O negativo em poucos minutos, mas sabíamos que aquilo era só o começo. A cada minuto que passava, o dreno abdominal mostrava mais sinais de sangramento oculto. O abdômen estava rígido e distendido, o que indicava possível lesão hepática ou ruptura de algum vaso importante. Precisávamos de uma tomografia, mas o estado dele não permitia transporte imediato. Então, fizemos o que podíamos ali mesmo. Instalamos uma sonda para avaliar diurese, e ela vinha praticamente ausente, sinal claro de que os rins estavam sofrendo. A gasometria arterial mostrava acidose metabólica severa, o que é comum em casos de hipoperfusão. Iniciamos bicarbonato, ajustamos parâmetros do ventilador para melhorar a troca gasosa e reforçamos a administração de vasopressores. Era como tentar manter um castelo de cartas em pé, com vento por todos os lados. Uma falha, e tudo desmorona. Os exames laboratoriais indicavam queda progressiva da hemoglobina, mesmo com a transfusão. Isso significava que ele ainda estava sangrando em algum lugar que não conseguíamos visualizar totalmente. Com isso, o cirurgião de plantão foi acionado. Quando ele chegou, o semblante era direto: vamos precisar operar agora. O problema? O paciente ainda não estava estável o suficiente para uma cirurgia de grande porte. A anestesia seria um risco imenso, mas se não operássemos, ele não resistiria. Era a encruzilhada que nenhum profissional quer enfrentar: arriscar agora ou assistir a falência orgânica evoluir. Enquanto o médico discutia com a cirurgia, meu papel era manter o paciente vivo minuto a minuto, monitorar todos os sinais, corrigir cada pequena alteração com medicação, fazer ajustes finos no respirador, acompanhar o débito urinário, observar a resposta às drogas vasoativas. Tudo sob uma tensão invisível que consome por
dentro, uma pressão constante que nos força a ir além do cansaço, do medo, da dúvida. Foi nesse momento que eu percebi o quanto a nossa profissão é subestimada. Enfermeiro não é apenas quem aplica medicação ou troca curativo. Nós somos os olhos do paciente, o corpo do médico, a mente estratégica que antecipa colapsos. Estávamos ali, tomando decisões que poderiam custar a vida de alguém. E tudo com a frieza profissional que disfarça o turbilhão interno. O dreno continuava vertendo sangue escuro, e mesmo sem confirmação de imagem, já sabíamos, ele estava com hemorragia abdominal ativa. E a qualquer momento, o coração podia parar. O cirurgião decidiu assumir o risco. Em menos de 10 minutos, a sala de cirurgia foi liberada. Nós acompanhamos o transporte, monitorando cada segundo do trajeto. Os olhos dele estavam fechados, mas eu sentia que ele ouvia tudo. E antes de cruzar a porta do centro cirúrgico, toquei em sua mão novamente e pensei: aguenta firme. A gente ainda não terminou. A maior mentira que contam sobre enfermeiros é que a gente se acostuma, que com o tempo, os plantões pesados se tornam rotina, que a dor do outro se transforma em estatística, que os sentimentos vão sendo empilhados num canto qualquer da alma. Mas não é verdade. E naquela manhã, eu era a prova viva disso. Enquanto aquele jovem era levado às pressas para a cirurgia, meu peito carregava um nó que eu não conseguia desatar. Assim que ele saiu da unidade de terapia intensiva, fui para o vestiário. Sentei no banco de madeira, tirei as luvas, respirei fundo e percebi que minhas mãos tremiam. Olhei para o chão e tentei entender o que estava sentindo: medo, angústia, impotência. Tudo misturado com uma culpa silenciosa que sempre nos persegue. Será que eu fiz o suficiente? Será que notamos os sinais a tempo? Será que perdemos algum detalhe? Essas perguntas são cruéis, mas inevitáveis. Porque mesmo quando damos tudo, a dúvida permanece. Voltei para a unidade de terapia intensiva tentando retomar o foco. Havia outros pacientes, outras rotinas, outras demandas. Mas minha mente não conseguia se desligar dele. Cada vez que eu olhava para o monitor do leito 7 vazio, sentia como se uma parte de mim estivesse lá na sala de cirurgia. E a pior parte era não ter controle. Enfermeiros vivem do controle, dos sinais vitais, das medicações, dos procedimentos. Mas ali, naquele momento, tudo estava nas mãos de outra equipe. E isso nos fere, porque cuidar é o que sabemos fazer, e esperar, no silêncio, é um castigo. Lembrei do olhar dele, da forma como me encarou por segundos, como se soubesse que estava entre dois mundos. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Tão jovem, tão cheio de vida. Será que ele tinha planos para o fim de semana? Será que amava alguém? Será que alguém o esperava em casa? Quando você trabalha tanto tempo na unidade de terapia intensiva, aprende que cada paciente é uma história em andamento. E nós, por algumas páginas, fazemos parte dela. E eu não queria que aquela fosse a última página. Durante a cirurgia, fui checar o prontuário. Um pequeno avanço, conseguiram desbloquear o celular e localizar a mãe. Ela estava a caminho, vinda do interior, desesperada. Soube que ele havia saído cedo para trabalhar e sofreu o acidente no caminho. Quando li isso, meus olhos marejaram, porque de repente, tudo se encaixou. Ele era um de tantos jovens brasileiros que acordam cedo, enfrentam transporte precário, sonham com um futuro melhor. E agora estava ali, lutando pela vida numa sala cirúrgica. Naquela manhã, me vi lembrando de tantos outros pacientes que passaram pelas minhas mãos. Alguns sobreviveram, outros não. Mas todos deixaram algo em mim. E com ele não foi diferente. Eu me vi naquele rapaz. Vi meu irmão, meu primo, meus amigos. Vi todas as vezes que a vida é interrompida sem aviso. E isso dói. Mesmo depois de anos de profissão. Mesmo depois de tanto sangue, tanto sofrimento, tanta luta. É nessa hora que a gente entende, não somos apenas enfermeiros. Somos humanos tentando salvar outros humanos. Sentimos medo, raiva, tristeza. Mas também sentimos esperança. Porque cada paciente que sai vivo da unidade de terapia intensiva nos dá um motivo para continuar. E foi isso que me manteve de pé naquele dia.
nova esperança. A fé de que, mesmo diante do pior, a vida pode surpreender. Entre todos os momentos intensos daquele plantão, o que ficou mais cravado na minha memória foi o instante em que ele abriu os olhos. Foi rápido, talvez apenas 3 ou 4 segundos, mas naquele breve espaço de tempo, algo aconteceu. Algo que não tem explicação científica, que não está em nenhum protocolo clínico. Foi como se ele tivesse falado comigo sem mover os lábios. Um pedido mudo, desesperado, mas cheio de força. Não me deixa morrer. Eu me lembro claramente do jeito que seus olhos se abriram. Estavam pesados, opacos, mas ainda assim vivos. Era como se o corpo estivesse falhando, mas a alma ainda estivesse ali, gritando por dentro. E naquele olhar, havia medo, sim, mas também havia resistência. Uma vontade brutal de continuar. A vida, por mais fragilizada que estivesse, ainda pulsava em algum lugar dentro dele. E foi isso que me abalou profundamente. Na enfermagem, aprendemos a interpretar sinais clínicos, a dilatação das pupilas, a resposta à dor, a coloração da pele, mas não a formação no mundo que nos prepare para interpretar o olhar de alguém prestes a partir. Porque ele fala coisas que os exames não mostram. Ele revela a verdade crua do ser humano diante da finitude. E naquele instante, quando nossos olhos se cruzaram, senti um apelo direto ao meu coração. Como se ele me entregasse sua vida e dissesse: confio em você. É estranho dizer isso, mas foi naquele olhar que encontrei forças para continuar lutando por ele. Porque a gente se desgasta. A rotina é cruel, as perdas são constantes. Há dias em que pensamos em desistir, mas depois, vi alguém como ele. Alguém que te lembra do porquê você escolheu essa profissão. E te faz lembrar que, por mais técnicas e equipamentos que tenhamos, ainda é a conexão humana que salva. Depois que ele foi para a cirurgia, aquele olhar não saiu da minha mente. Era como se ele me acompanhava, mesmo sem estar ali. Fui até o refeitório tentar tomar um café, mas não consegui. Sentei em silêncio e fechei os olhos. E lá estava ele de novo. Não com tubos ou ferimentos, mas com aquele olhar firme, firme o bastante para atravessar todo o caos da unidade de terapia intensiva e me alcançar. Era um lembrete, uma responsabilidade, um compromisso. Eu já havia cuidado de muitos pacientes em estado crítico. Já presenciei paradas cardíacas, óbitos, milagres. Mas aquele foi um dos raros momentos em que me senti diretamente interpelada pela vida de alguém. Porque aquele olhar me transformou. Me lembrou que por trás de cada caso, existe uma alma que não quer partir. Que mesmo quando o corpo falha, a alma resiste. E é essa alma que a gente tenta alcançar com tudo o que temos. Técnica, empatia, força emocional. Dias depois, quando ele já estava em recuperação, pude ver aquele mesmo olhar de novo. Mas dessa vez, sem dor, sem desespero. Era um olhar de gratidão. E foi ali que percebi que, de alguma forma, ele tinha sentido tudo. Que mesmo inconsciente, ele sabia que estávamos ali por ele. E talvez por isso tenha resistido. Porque no fundo, ele não estava sozinho. E quando a gente sabe que alguém está lutando por nós, a vida encontra forças que a ciência não consegue explicar. A cirurgia durou quase 3 horas. 3 horas em que cada minuto parecia se arrastar com o peso de uma eternidade. Fiquei na unidade de terapia intensiva, revezando entre os cuidados dos outros pacientes e a espera angustiante por notícias. A equipe da cirurgia não costumava dar muitos detalhes durante o procedimento, e isso só aumentava nossa ansiedade. O clima era de tensão absoluta. Cada som do telefone, cada passo no corredor, fazia meu coração acelerar. A sensação de impotência era insuportável. A gente se doa tanto ali dentro, mas quando o paciente sai da nossa mão, parece que nos tiram um pedaço também. Foi então que a ligação veio. A cirurgia havia terminado. As palavras exatas do cirurgião foram: ele está vivo, mas o quadro é gravíssimo. A hemorragia foi controlada, mas o fígado estava muito lesionado
debilitado e havia risco de falência múltipla de órgãos. Ele voltaria à unidade de terapia intensiva sedado, entubado e em ventilação assistida. O corpo dele estava esgotado e agora seria uma corrida contra o tempo. A diferença era que, dessa vez, o fôlego dele era ainda mais curto. A luta agora era dentro dele. Quando o vi sendo trazido de volta, senti um aperto que nem sei descrever. Ele estava imóvel, cheio de tubos, sondas, drenos e coberto por mantas térmicas. Seu rosto estava inchado e o monitor cardíaco mostrava uma frequência irregular. A pressão arterial estava sendo mantida por altas doses de noradrenalina. A equipe médica explicou: as próximas 24 horas são cruciais. Se os rins e o pulmão resistirem, ele tem chance. E foi aí que veio o pior momento, o ponto mais baixo. Aquela sensação de que estávamos perdendo ele, aos poucos, minuto por minuto. Durante aquela madrugada, não consegui sair do lado dele. Eu sabia que os outros colegas estavam cuidando bem dos demais pacientes, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ficar ali. Monitorava cada alteração nos parâmetros, ajustava a bomba de infusão, corrigia eletrolitos, controlava a temperatura corporal. Mas, acima de tudo, eu observava o rosto dele. Era como se eu estivesse vigiando a linha entre a vida e a morte, sem piscar. Por volta das 3 da manhã, os alarmes começaram a apitar em sequência. Saturação caiu. Frequência cardíaca disparou. Pressão despencou. O coração dele estava falhando. A equipe inteira correu para o leito. Iniciamos manobras de reversão, aumentamos a dose dos vasopressores, fizemos correções rápidas. A tensão estava no limite. Teve um momento em que o médico disse: se ele não reagir nos próximos 2 minutos, vamos para a parada. Eu olhei para o rosto dele e, confesso, por dentro, pedi um milagre. Não de forma religiosa, mas como alguém que não estava pronta para dizer adeus. Foi então que, aos poucos, os sinais começaram a responder. Primeiro, a pressão estabilizou. Depois, a frequência cardíaca voltou ao normal. A saturação ainda estava baixa, mas já não era incompatível com a vida. A sala silenciou por um instante. A equipe se entreolhou como quem testemunhou algo raro. E foi. Ele tinha voltado do limite. Não sabíamos por quanto tempo, mas voltou. E naquele breve instante, sentimos um fio de esperança acender no escuro. A unidade de terapia intensiva voltou a respirar com ele. E eu também. Depois daquela madrugada, eu não fui mais a mesma. O corpo dele, frágil e dependente de cada aparelho ao redor, ficou gravado na minha memória como um símbolo da luta pela vida. Foram dias acompanhando sua evolução. Pequenos avanços viravam grandes vitórias, um leve movimento involuntário, uma melhora nos parâmetros respiratórios, a primeira diurese espontânea após horas de anúria. Era como assistir alguém renascer centímetro por centímetro. E, junto com ele, eu também me reconstruía como profissional e como ser humano. O que aquele jovem me ensinou vai além do que se aprende em qualquer curso ou especialização. Ele me lembrou que cada vida que cuidamos carrega uma história, uma família, um sonho que não pode ser desperdiçado. A gente entra na enfermagem achando que vai apenas cuidar, curar, seguir protocolos. Mas a verdade é que a gente sente, sofre, se envolve. E por mais que digam para manter distância emocional, às vezes é impossível, porque somos feitos de carne, osso e coração. Durante aqueles dias, acompanhei a chegada da mãe dele, uma mulher simples, forte, com os olhos inchados de chorar. Quando ela entrou na unidade de terapia intensiva pela primeira vez e viu o filho naquele estado, a dor dela atravessou todos nós. Ela segurou a mão dele, falou baixinho no ouvido dele e chorou em silêncio. Depois me olhou e disse: "Vocês são tudo que ele tem agora. Cuidem dele como se fosse de vocês." Aquilo me desmontou, porque, de certa forma, ele já era. Todos os pacientes acabam se tornando um pouco nossos. A cada plantão, eu aprendia mais. Aprendia sobre resistência, sobre esperança, sobre fragilidade. Aprendia que a linha entre viver e morrer é extremamente fina e que, às vezes, o que segura essa linha é um gesto, um cuidado, uma presença silenciosa. Eu via nele os
os outros pacientes que perdi, e também aqueles que consegui ver saírem caminhando da unidade de terapia intensiva. Cada um deixou uma marca, mas ele deixou uma cicatriz bonita, daquelas que não doem mais, mas que a gente faz questão de lembrar. Também comecei a entender melhor a minha própria humanidade. Porque, sim, somos treinados para agir com técnica e precisão, mas somos, antes de tudo, humanos. E é isso que nos conecta ao paciente. Não é o jaleco, nem o estetoscópio. É o olhar, o toque, a escuta. São essas pequenas atitudes que fazem o paciente se sentir seguro mesmo quando tudo está desabando. E foi isso que tentei fazer por ele desde o primeiro momento. Lembro que, quando ele saiu da sedação, dias depois, me olhou como quem tentava reconhecer o mundo à sua volta. E eu estava lá, do lado. Quando ele apertou minha mão pela primeira vez, mesmo ainda muito fraco, eu senti uma onda de emoção me invadir. Era como se dissesse: obrigado por não desistir de mim. E naquele gesto simples, toda a tensão, o medo, a exaustão dos dias anteriores foram recompensados. Essa experiência me ensinou que não estamos apenas salvando vidas, estamos participando da construção de novas chances. Cada paciente que passa pela nossa unidade de terapia intensiva não sai igual, e nós também não. E, por mais que a rotina seja dura, são esses momentos que nos fazem continuar. Porque, no fim das contas, mais do que cuidar de corpos, estamos cuidando de histórias. E histórias, quando bem cuidadas, merecem um final diferente. Ele sobreviveu. Contra todas as estatísticas, contra o diagnóstico inicial, contra o medo que pairava em cada turno. Ele sobreviveu. Depois de dias entubado, após uma cirurgia arriscada, uma bateria de antibióticos, sessões de hemodiálise e inúmeros momentos em que achamos que o corpo não aguentaria, ele abriu os olhos, respirou por si mesmo e, lentamente, começou a voltar. Primeiro com movimentos discretos, depois reconhecendo rostos, e por fim, sorrindo ainda que com dificuldade. Aquele sorriso foi a resposta silenciosa para tudo o que passamos juntos. Eu acompanhei sua alta da unidade de terapia intensiva com o coração transbordando. Ele ainda precisaria de fisioterapia, reabilitação, acompanhamento psicológico. Mas o mais importante ele já tinha conseguido: uma segunda chance. Vi sua mãe abraçá-lo, emocionada, agradecendo a todos, mas com o olhar fixo em mim como quem sabia: você estava lá. E eu estava mesmo. Não por obrigação, mas por amor à minha profissão. Porque, no fundo, é isso que nos move. Não é o salário, não é o reconhecimento, nem os plantões longos. É saber que fizemos a diferença entre alguém viver ou não viver. Depois que ele foi transferido para a enfermaria, confesso que chorei no vestiário. Não por tristeza, mas por alívio. Por gratidão. Por honra. Porque participar de algo assim, de um renascimento, é um privilégio que poucas profissões oferecem. E mesmo que o mundo muitas vezes não enxergue, nós sabemos. Sabemos o quanto somos importantes. Sabemos o quanto cada ação nossa importa. Sabemos que, quando o mundo desaba para alguém, somos o último fio de esperança. Ser enfermeira é carregar o peso invisível da dor alheia e ainda assim sorrir para confortar. É escutar choros que ninguém ouve, limpar lágrimas que ninguém vê e oferecer força quando nem a gente tem mais. É acordar cedo, dormir tarde e ainda assim estar presente com o coração inteiro. E se há algo que essa história me ensinou, ou melhor, reforçou, é que salvar uma vida não é um ato médico apenas. É um ato coletivo. E nós, da enfermagem, somos peças indispensáveis nesse processo. Muitas pessoas ainda não compreendem o que fazemos de verdade. Acham que somos auxiliares, coadjuvantes, apenas quem aplica a injeção. Mas eu vi de perto. Vi o que é lutar contra o tempo, desafiar a morte, segurar uma vida nos detalhes. Vi que somos linha de frente, base, estrutura emocional de todo um sistema. E isso não tem preço. Isso é vocação. É entrega. É amor disfarçado de jaleco. Hoje, cada vez que piso na
na unidade de terapia intensiva, levo comigo essa história. Levo o rosto daquele rapaz, o desespero, a luta e a vitória. E, principalmente, levo a certeza de que escolhi o caminho certo. Porque não há sensação melhor no mundo do que ver alguém que esteve à beira da morte voltar a viver. E saber que, de alguma forma, eu fiz parte disso. A gente salva vidas, sim, mas, acima de tudo, a gente dá esperança. E isso é o maior presente que se pode oferecer a alguém.